Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sinto que cada abertura de vídeo eu tô alterando a ordem. Tudo começa com bom dia, mas eu acho que não sei, eu falo boa tarde no lugar de boa noite. Melhor, eu falo boa noite no lugar de boa tarde. Enfim. Estamos aqui para o terceiro vídeo da série de 9 vídeos que eu estou gravando para minha bolsa sobre modelagem e impressão 3D. Esses vídeos têm como objetivo dar Eu usei várias vezes o termo nos outros, eu esqueci agora. É para ser um extra, um material complementar, exatamente essa palavra que eu queria. Serve para ser um material complementar para as aulas de Projeto 3, que são todas sobre 3D, e um básico para quem não é de animação e não tem essas aulas, poder ter uma ideia de como funciona o Blender. Ainda mais porque tem bastante tutorial bom, mas os tutoriais geralmente são em inglês, então talvez isso aqui ajude. O vídeo de hoje é para ser sobre hotkeys, os atalhos. Durante os últimos 2 vídeos, em vários momentos eu fiz algumas coisas que não apareceram só do nada aconteceram. Coisas tipo, do nada eu estou aumentando e diminuindo. Eu não elaborei nos outros vídeos, é por causa desse vídeo. Eu irei agora elaborar sobre os atalhos, sobre os botãozinhos que tu aperta e salva a tua vida. Eu comentei, eu acho que no segundo vídeo, o Blender é tudo sobre entender os atalhos, porque eles realmente facilitam demais o trabalho. Coisas que, tipo, que ia te consumir muito tempo, tu manualmente clicar no botão direito, vir cá, vir lá, procurar, ir um por um. Com atalhos, você faz isso em questão de segundos. Então, atalhos é uma parte bem importante. Eu irei comentar dos principais atalhos que eu acredito, pelo menos, ser relevante ter em mente, ter memorizado. Nem todos talvez sejam tipo super importante você memorizar. Alguns talvez sejam meio de nicho, especialmente na área de esculpir, no molde de esculpir. Porém, eu acredito que todos eles serão úteis se tu pelo menos lembrar que existem. Começando no modo de objeto, os atalhos que você provavelmente mais irá utilizar são G. Apertou G, tu pode movimentar o objeto. Vamos dizer que tua tecla G não funciona, tu não tem ela, tu pode simplesmente vir aqui no lado e basicamente tem ela de novo, tu movimenta. Porém não é tão agradável utilizar como só apertando G. Dentro do G a gente tem, apertei G, estou movendo. Eu posso mover nos eixos, eu elaborei um pouco sobre isso no último vídeo. Apertei G, apertei Z, ele vai só para cima e para baixo. Apertei G, apertei X, ele vai só para ir nos eixos X. Apertei G, apertei Y, não vai dar para ver nenhuma diferença porque eu tô vendo a visão do eixo Y, mas se eu fizer assim, cadê o objeto? Tá lá longe, porque ele estava se movimentando no eixo Y. Deixa eu voltar para minha visão de Y. Alguns detalhes que eu não citei no último vídeo. Você pode excluir um eixo, tu pode movimentar o objeto em apenas 2 eixos. Como você faz isso? Apertou G, Shift menos... Pera aí, deixa eu formular. Para você excluir um eixo, tu aperta Shift e o eixo que tu quer excluir. Então, no lugar de apertar G e Z para só ir para cima e para baixo, eu aperto G, Shift Z. E agora ele vai para todos os ângulos, todos os eixos, menos para cima e para baixo, menos os eixos Z. Isso funciona em todas as visões. Deixa eu pegar aqui, fazer menos X. Agora ele vai ir para tudo, menos para trás e por aí vai. É importante lembrar disso, porque às vezes tu quer... Vamos dizer que tu tá animando algo, tu criou um chão aqui e tu não quer que o personagem saia, fique tipo, caia, comece a clipar dentro do chão.
tu aperta G, Shift Z, peraí, G, Shift Z, e aí ele não vai, caraca, e aí ele não vai ficar clipando, porque ele não vai estar movimentando no eixo Z. Uma utilidade que eu consigo ver para isso é que quando tu estiver animando, tu pode simplesmente botar um keyframe aqui, G, Shift Z, botar o personagem aqui e lá no final da animação botar um keyframe aqui e aí o objeto vai ficar andando nesse espaço. E aí tu pode simplesmente fazer ele andando depois sem se preocupar em talvez o personagem caia um pouco. Outra tecla que vai ser bastante utilizada vai ser o R. O R é de Rotate. Muito dos atalhos tem a ver com a inicial do que eles fazem. Por que o outro era G? Não sei. Não é o caso de todos. Mas pro rodar é R. Mesma coisa do outro, se tu apertar R e Z, vai só girar no eixo Z. R e Y, só girar no eixo Y. R e X, perdão, R e X, só vai girar no eixo X. Eu acredito que aqui tu também consegue fazer a mesma coisa de excluir um eixo, porém eu não acho que faz grande diferença, sendo bem honesto. Parece que você está basicamente utilizando ele da mesma forma que antes. Se tu apertar o botão do meio do mouse, tu consegue meio que tipo escolher qual eixo tu vai estar trabalhando. Eu vou mentir, eu não lembrava dessa funcionalidade. É bem interessante isso. Então, vamos dizer que tu apertou... Você apertou R, botão do meio, tu selecionou o eixo que tu quer utilizar. Bem simples, pra falar a verdade isso. Mas bem interessante que tem essa opção. Outro atalho que é bem importante, S. O S de Scale, ele serve para basicamente aumentar a escala do objeto. Tu pode aumentar ele de forma... Eu esqueci o termo, peço perdão, mas de forma que tudo cresça de forma uniforme. Então todas as edges, todas as faces estão continuando com o mesmo tamanho, só que o objeto como um todo está aumentando. Porém, que nem nos outros, tu pode apertar S, Z, e aí agora tu está só subindo no eixo Z. S, Y, só no eixo Y. Eu acredito que em grande parte esses são os principais que tu vai utilizar. Existem algumas coisas extras que eu posso comentar, como Shift I. Peraí, tem que estar Shift... Não, Ctrl I. Ué? Shift A, eu tô viajando. Peço perdão por isso. Shift A, tu vai abrir o menu para adicionar coisas. Eu apertei alguma coisa aqui que eu não deveria. Enfim. Tu consegue adicionar coisas. E no geral tem bastante atalhos e tu vai conseguir encontrar se tu procurar. Eu não, vou ser sincero, não tenho a lista de todos, porque realmente é muito atalho. Eu não irei entrar em parenteamento agora, mas tem tipo Ctrl P e aí tu tem parenteamento de objeto. Enfim. Como o objetivo é eu criar uma caixinha no final para mostrar várias dessas coisas, eu irei só mostrar como uma das formas que tu poderia criar essa caixinha. Você faz aqui, mesma coisa, escala, Shift Z, aí tu não aumenta, ele não aumenta de tamanho. Realisticamente falando, eu acho que eu deveria ter aumentado. Deixa eu diminuir assim, pronto.
Aqui a gente já tem uma caixa, aí seria só cavar essa caixa. E passando pro modo onde a gente talvez vá cravar essa caixa, modo de edição. O modo de edição ele possui várias coisas que tu pode fazer nele e por conta disso tem bastante shortcut. Um dos mais importantes na minha opinião é o loop cut, que é o Ctrl. Eu preciso estar no modo de Edge. Ctrl R. Tu vai criar esses cortes que vão passar pelo objeto inteiro. O objeto ele não vai estar separado, no sentido que tipo você vai poder pegar e movimentar, separar ele ao meio, porém ele vai ter um corte no meio e isso já te ajuda a chegar nesse trabalho. Você pode adicionar vários loop cuts, é só levantar, girar a rodinha do mouse. Deixa eu voltar um aqui rapidinho. Quando tu clica, tu pode também ajustar aonde esse loop cut vai ficar. Uma recomendação é tu nunca deixar o loop cut colado aqui, porque agora existe um corte aqui, só que tu não consegue ver ele. Subdevice. Isso aqui vai ficar reto, porque ele está considerando que tem um corte aqui. Criei uma língua. Enfim, os modificadores, eu não sei se eu entro neles já nesse. Não irei entrar em detalhes sobre os modificadores aqui, eu irei deixar para a parte de complexo. Mas enfim, no modo edição, Ctrl R é os loop cuts. Se você movimentou sem querer e ele desalinhou, só apertar ESC que ele volta e ele salva como se você não tivesse mexido. Ctrl R de novo. Agora tem uma malha que ela fica pela caixa inteira. Eu vou remover porque eu preciso que tudo esteja limpo para utilizar. Para você fazer a extrusão, só clicar na face, no rosto que tu quer fazer o extrude, aperta E e aí o programa ele vai te dar a opção de tipo do eixo que a face estiver virada. Com isso aqui a gente já consegue criar uma caixinha com um espaço aqui para botar algo. Realisticamente imprimir isso não daria certo, as paredes são muito finas, porém dá para ter uma ideia de como é a funcionalidade disso. Dando Ctrl Z para reverter isso. Outro exemplo, pegar aqui na lateral e ele sempre vai fazer o extrude virado para o eixo que tiver a caixa. Porém, isso não quer dizer que sempre vai estar um eixo certinho. Se eu, por exemplo, Deus me livre, se eu vim aqui, eu apertei R duas vezes, por isso que ele rotacionou todo estranho. Se eu apertasse R só uma vez, ele ia meio que tipo nesse eixo que eu criei, onde o eixo é aqui no ponto. Mas duas vezes R é meio que tipo girando o objeto. Se eu fizer aqui assim, vim aqui, ele vai basicamente criar uma linha para criar um eixo, mesmo se o eixo não for tipo exatamente igual do que está aqui apresentado. Dá pra simplesmente ir. E, enfim, dá pra criar umas coisas bizarras. Opa, pronto. Inserir faces, eu vou ser sincero, nunca utilizei o shortcut deles, mas o shortcut é I. Deus me livre. Com isso tu começa a inserir, só apertar I. Um lembrete que eu tenho no canto aqui de baixo um mapa das teclas que eu estou apertando. Eu acho que ele passa muito rápido, porém eu não consegui encontrar uma versão boa desse programa. Uma versão melhor, no caso, desse programa. Então, é o que tem para hoje. Peço perdão. Bevel.
O bevel, até onde eu lembro, é só apertar B. Deixa eu... Não é apertar B. Qual é o botão secreto? Ctrl B. Ué, não é Ctrl B? Ctrl B. Não sei porque não foi na primeira vez, mas enfim. Ctrl B. Acho que é porque eu estou usando uma malha muito ferrada. Pera aí. Ctrl B. Tá, eu já entendi. O motivo que tá meio estranho é porque eu estou utilizando um objeto... Moto passando, peço perdão. Estou utilizando um objeto meio quebrado. Deixa eu vir pra cá. Ctrl B. Eu selecionei todos os objetos, então ele está fazendo o fator de bevel em todas as áreas. Se você quer fazer um objeto sem nenhuma ponta afiada, por assim dizer, nenhuma quina, só selecionar o objeto inteiro, apertar B. Se eu selecionar ele de novo e apertar Ctrl B de novo, ele começa a virar uma coisa meio alienígena. Realisticamente falando, faz um objeto bem... Dá pra criar um quadrado bonitinho. Isso que eu acabei de fazer foi apertar Ctrl. Foi apertar o botão direito do mouse no objeto e clicar Shade Auto Smooth, que ele basicamente deixa tudo como se você tivesse tipo, alisado ele no modo de esculpir. Isso é um modificador. Eu irei elaborar sobre os modificadores na parte de complexos, mas... Cadê? Ah, ele cria o modificador e ele já aplica o modificador. Eu tinha esquecido esse detalhe. Enfim, deixa eu voltar aqui. Bevel, Loop Cut já foi. Knife é com K. Não muito surpreendente, considerando que é a primeira letra. Cliquei lá, cliquei aqui. Temos a Knife. Enter, marcou. No geral, esses são os mais importantes. Teoricamente, esse aqui é outro negócio que eu falei que era importante ter em mente, porque ele pode vir a ser bem útil. Porém, eu nunca senti a necessidade de saber o shortcut dele. Porém, todas as coisas que tu utiliza aqui, tu pode facilmente deixar o mouse em cima e ler o shortcut. Por exemplo, para cavar um buraco é só apertar Shift 4. Para adicionar um cubo é só apertar 9. Não é só apertar 9. Não, 9 no number pad. Não sei como funciona isso. Mas enfim, esse aqui eu nunca senti a necessidade de aprender ele, então tipo... Eu acredito que vocês também não vão precisar, mas precisarem, mouse em cima, Shift Ctrl Alt S. Deus me livre. Shift Ctrl Alt S. Realmente mais vale a pena clicar aqui, porque são 4 botões que tu tem que fazer. Por fim, no modo de escultura, eu terei que vir aqui, deletar e criar um objeto com um pouco mais de polígonos. Polígonos não, mais fáceis. Modo de escultura. Eu vou ser bem sincero, o único shortcut que eu utilizo aqui, que é o que eu mais considero importante ter memorizado, é o R. O R, ele faz com que no lugar de tu ter que vir aqui, clicar em... Acho que é... Qual era o botão? Pra vocês verem, é bem chatinho fazer isso pelo menu. Acho que é em Tool, Remesh, e aí aqui tu muda tipo, o tamanho do Vortex. E aí tu aperta Remesh. Realisticamente falando, é muito trabalhoso, é muito longo. Realmente eu acho que vale mais a pena... Não faço pra... Não lembro como... Pronto. Vale muito mais a pena apertar R. Tu tem aqui, deixa eu só movimentar aqui de uma forma que consiga ver melhor. R.
máximo de pixels, Ctrl R. Não deu certo, peço perdão. Você apertou R, seleciona a quantidade de faces que tu quer e Ctrl R tu aplica essa quantidade no objeto. Aqui parece que nada mudou, mas se tu olhar bem pertinho, tu consegue ver que o objeto tem muita coisa acontecendo aqui. No geral, para o modo de escultura eu diria que é só isso. Eu realmente não utilizo nenhum outro shortcut aqui, eu não vejo nenhum outro que seria muito útil. O máximo que eu diria que é útil é Ctrl Z, Ctrl V, mas eu acredito que boa parte das pessoas aqui que utilizam computadores talvez já estejam acostumados com esse shortcut, mas para relembrar, Ctrl Z tu desfaz algo e Ctrl C e Ctrl V eu criei uma nova esfera, porém eu não posso mexer nela aqui. Tu cria um outro objeto. E é isso. Esse vídeo sobre atalhos é basicamente isso. Existem muitos atalhos no Blender. E o Blender é sobre isso. É sobre você entender quais atalhos é bom tu memorizar para facilitar teu workflow, teu ritmo de trabalho. Porque realmente tu ter que ficar batalhando contra o software para entender aonde clicar, o que clicar para fazer algo funcionar, tipo, desmotiva bastante. Então tu ter esse controle sobre o software é bem importante.